É um evento sobre leitura e eu tenho a grata surpresa, o grato prazer de ter aqui, e eu não vou citar todos, porque são muitos amigos de leituras de há uns tempos atrás, né? Leituras da AD, leituras da literatura, leituras do mundo, né? O que eu combinei mais ou menos com a Nádia, ela queria que eu falasse um pouquinho sobre a minha parte da minha tese, onde eu falo do Machado de Assis, de Brás Cubas, como um texto que tem o objetivo de desconstruir uma comunidade leitora para construir outra. Mas antes de começar a falar, eu já falei dos meus amigos e eu tenho o grato prazer de ter aqui uma das minhas grandes companheiras de um tempinho atrás, né? Que é a Roselene. Então, o que eu vou falar aqui, você me ajuda no tempo, é sobre o diálogo da obra Brás Cubas, Memórias Póstumas de Brás Cubas, com as outras obras. Esse diálogo, ele se ergueu pela contrariedade. Memórias Póstumas de Brás Cubas é um romance que inaugura o realismo no Brasil, mas inaugura não dialogando com Flaubert, como eu vou mostrar, não dialogando com Émile Zola. Ele vai negar essa influência, né? E vai propor outras influências. O grande autor é aquele que cria as suas influências mesmo, né? E o Machado soube fazer isso muito bem. E ele vai ser um romance realista, que é um romance fantástico, né? Memórias Póstumas de Brás Cubas. É um defunto autor que vai escrever suas memórias. Quer dizer, um romance, um realismo que se abre com uma literatura fantástica. Parece minimamente paradoxal, né? Há também uma contrariedade que se relaciona ao diálogo da obra com a comunidade leitora. Toda obra ela tem um horizonte de expectativa. Toda obra tem um horizonte estético, né? Que é constituído por ela, e tem um horizonte de expectativas, que são os leitores, onde estão os leitores, os possíveis leitores que vão ler essa obra. E essa obra, por negar essas aparentes influências, essas tão diretas influências, e não só por isso, a gente vai ver, ela vai criar um clima especialmente de contrariedade. Tá? A obra, então, a gente vai falar um pouquinho sobre a obra e o horizonte de expectativas, a formação de uma nova comunidade de leitores. Para quem lembra, eu vou, claro, passar alguns trechos da obra, do Memórias Póstumas, mas quem já leu, leu, ou quem já leu vou escutar falar, né? Como diz o Calvino, o clássico é aquele livro que mesmo a gente não tendo lido, a gente já leu, sabe que uma grande marca dessa obra é o afrontamento que o narrador, o defunto autor, propõe com os seus possíveis leitores, né? E ele propõe isso exatamente para destruir uma possível comunidade de leitura e propor uma nova forma de ler, uma nova imagem de leitura. Então, o que a gente tem com o Machado? Um novo realismo, né? Como eu falei, ele vai, de certa forma, rasurar o modismo flaubertiano. É claro que ele vai trabalhar com uma crítica que já estava em Flaubert, que é a própria crítica à leitura. Quem já leu Madame Bovary sabe que em Madame Bovary é um ataque à leitura, às possíveis leituras feitas por Bovary, né? Só que ele vai fazer essa crítica de uma outra forma. E aí ele vai buscar para a construção da sua obra outros fios narrativos que não eram, na sua época, objeto de contemplação da crítica e dos outros escritores. Então ele vai negar esse aparente, essa influência que seria decisiva, né? Zola, Flaubert. Aliás, ele odiava o naturalismo. Ele teve
que não é o assunto da nossa mesa aqui, mas ele fez sérias críticas ao próprio Zola e aos seguidores Zola e Flaubert em Portugal, que era essa de Queiroz, acusando essa de mero plagiador das obras realistas francesas. Então, é claro que o Machado de Assis ele dialoga com várias vozes, mas no nosso ponto de vista, são duas especialmente que estão ali na base da construção daquele narrador tão zombeteiro, né? Uma voz vem lá do século II, que é Luciano de Samosata, o grego Luciano de Samosata, e outra voz vem do século XVII com o Laurence Sterne, infelizmente pouco estudado mesmo nos cursos de letras. E esses dois escritores foram escritores que realçaram nas suas narrativas a comunicação narrativa, né? O diálogo entre narrador e leitor. Eu trouxe aqui algumas passagens que eu andei rasurando aqui para dar tempo. Essa aqui eu vou pular, para a gente ir para a próxima. Que é, só para vocês terem uma ideia do que foi a literatura do Luciano de Samosata e perceberem a influência dele sobre o Machado. É uma história verídica, esse livro fantástico, ao pé da letra do Luciano de Samosata. Escrevo, pois, sobre coisas que não testemunhei nem experimentei, e que não soube da boca de outrem, mas ainda que não existem em absoluto e que, de qualquer forma, não são suscetíveis de ocorrer. Portanto, não deve o leitor dar o mínimo crédito às minhas histórias. Isso é século II, hein? No que respeita aos olhos, hesito em dizer como são. Não vá alguém cuidar que minto. Tal é o incrível da história. Apesar de tudo, porém, vou contar. E quem não acreditar que isto não é assim, se alguma vez lá for, ficará a saber que é verdade o que conto. E trouxe algumas passagens. Vou pegar esta aqui, da Vida e das Opiniões do Cavaleiro Tristan do Laurence Sterne. Esses travessões em tamanhos diferentes, eles são do original do Sterne, que além de trabalhar com travessões de tamanhos diferentes para significar sentidos diferentes, ele trabalhou com uma literatura que intercalava imagem e palavra. Imagem, por exemplo, a página toda preta, para dar a ideia da confusão na cabeça do Tristan. Né? Como pôde a senhora mostrar-se tão desatenta ao ler o último capítulo? Nele eu vos disse que minha mãe não era uma papista. Papista? O senhor absolutamente não me disse isso. Senhora, peço-vos licença para repetir outra vez que vos disse tal coisa tão claramente quanto as palavras por inferência direta que poderiam dizer. Então, senhor, devo ter pulado a página. Não, senhora, não perdestes uma só palavra. Bom, aí vai. Vamos dar mais espaço agora ao Machado, né? Mas quem já leu Memórias Póstumas e outras narrativas do Machado já percebe o quanto da influência nós temos do Sterne e do Luciano de Samosata. Que, aliás, gente, o Machado, no final da vida, tal era a paixão dele, não só por Samosata, mas pelos gregos, ele começou a aprender a língua grega. Né? E aí eu retomo uma fala do Mário de Andrade, no livro dele, Aspectos da Literatura Brasileira. É um texto do Mário sobre a literatura do Machado, e ele começa esse texto com uma afirmação no mínimo contundente. Ele diz que para se ler Machado de Assis é preciso ter mais de 30 anos. Né? Então, a condição de leitura é, nesse caso, associada à idade, ou melhor dizendo, à maturidade, meticulosidade do leitor. Né? Leitores imaturos não estariam aptos a interpretar os romances de Machado de Assis e, por esse motivo, incorreriam em leituras equivocadas? Bom, a gente sabe que não é muito bem
dizer, a leitura não, a idade cronológica, né? Mas o Machado exige não só uma maturidade, como fica sugerido nas palavras do Mário, mas uma disponibilidade do leitor em assumir novas formas de ler, novas imagens, daquilo que ele entende, daquilo que ele pode começar a entender por literatura, por leitura da literatura. Do ponto de vista interno da narrativa machadiana, qual seria o leitor esperado? A relação entre o defunto autor e seus leitores narratários estabelece não por uma interação amigável, mas, como a gente já falou, por uma interação que tem na ironia e na negação seus tons primordiais. Agora eu vou te ver com mais cenas, né? É bem clássica essa parte do romance, quando o narrador interrompe a narração para declarar que provavelmente a leitora feita das narrativas românticas não irá interessar-se pelas próximas páginas do romance. O narrador machadiano sugere ironicamente uma obstrução na rede comunicativa entre texto e leitor. E agora sinto que, se alguma dama tem seguido as suas páginas, fecha o livro e não lê as restantes. Para ela, extinguiu-se o interesse da minha vida, que é o amor. Então, o tecido constitutivo desse romance põe em relevo o status, como diria Humberto Eco, o status metatextual, seria uma metaficção. A gente pode dizer que a imagem que se cria desse romance é que ele, antes de ser uma narrativa que se conta, uma história que se conta, é uma história que conta a forma de contar histórias, né? Então, por quê? Porque o narrador expõe atos de escrita e de leitura com muita incidência, né? E também quando ele diz assim: não tremas assim, leitora pálida, descansa, que não hei de duplicar esta lauda com um pingo de sangue. Aqui, né, fica muito evidente nessas outras passagens que ele vê no horizonte de expectativas aquela leitora, né, Luzmara, que estava lá acostumada aos folhetins, e ele faz uma crítica para criar uma nova comunidade de leitura, criando uma nova imagem de literatura. Tá? Então, a narrativa é frequentemente entrecortada por longos diálogos de um narrador intrusíssimo com a sua suposta comunidade de leitura sobre uma proposta de escrita e leitura que se afasta dos padrões vigentes. A proposição é sustentada pelas vigas da negação, a começar pelo destinatário escrito na dedicatória. Ao verme que primeiro roeu as frias carnes do meu cadáver, dedico como saudosa lembrança estas memórias póstumas. Então, um defunto narrador que dedica sua obra para o verme, né? Dois elementos que assim delinear, duas imagens que podem vir causar repugnância nos leitores. Contudo, é preciso ver que esse momento, que o projeto, desde a dedicatória, né, que o projeto discursivo, se a gente pegar as palavras do Bakhtin, o projeto discursivo do autor, apesar de na sua superfície dar a impressão de que vai provocar um distanciamento, né, em relação ao lido, propõe o contrário, o envolvimento cada vez mais progressivo do primeiro com o segundo. Tá? A construção de elementos desagradáveis incita, de acordo com Santo Agostinho, o uso dos sentidos pela curiosidade. E, nesse sentido, podemos entender que, ao plantear imagens repugnantes para o destinatário e para o narrador, Machado de Assis, conhecedor do ser humano e sabedor da sua inclinação pela curiosidade, vale-se desse recurso para prender definitivamente o leitor nos fios do seu texto, né? Essa passagem aqui, ela fica bem mais adiante,
e para mim é uma das grandes homenagens que o Machado presta ao leitor. É um capítulo dedicado ao leitor, né? Que é o grande ataque do livro. Que no alto do principal dos seus livros confessasse Stendhal, havê-lo escrito para 100 leitores, coisa é que admira e consterna. O que não admira nem provavelmente consternará é se este outro livro não tiver os 100 leitores de Stendhal, nem 50, nem 20, quando muito 10. 10? Talvez 5. Trata-se, na verdade, de uma obra difusa, na qual eu, Brás Cubas, se adotei a forma livre de um Sterne, aí ele admite, né? Ou de um Lamb, ou de uma Estrée, não sei se lhe meti algumas rabugens de pessimismo. Pode ser. Obra de finado. Escrevia com a pena da galhofa e a tinta da melancolia. E não é difícil antever o que poderá sair desse conúbio. Acresce que a gente grave achará no livro umas aparências de puro romance, ao passo que a gente frívola não achará nele o seu romance usual. Mas eu ainda espero angariar as simpatias da opinião, e o meio eficaz para isto é fugir a um prólogo explícito e longo. O melhor prólogo é o que contém menos coisas, ou o que as diz de um jeito obscuro e truncado. A obra em si mesma é tudo. Se te agradar, fino leitor, pago-me da tarefa. Se te não agradar, pago-te com piparote e adeus. Perdão, eu disse que era um capítulo mais avançado, esse capítulo é o que a gente vai ver na sequência, aí é o prólogo, né? Então, primeira dedicatória ao verme é esse prólogo, onde ele já expõe 2 possíveis leitores, aquele que vai ter uma imagem agradável da obra e aquele que não vai ter, né? Então, a gente vê a preocupação do Machado com a recepção, né? E com os efeitos de sentido que o seu romance vai provocar nos leitores. E isso vai ser uma preocupação, como a gente disse, por todas as suas páginas, né? Em virtude disso, o horizonte de recepção do defunto autor talvez seja um dos mais amplos da história do gênero narrativo, desse gênero narrativo. E aí a gente vê que no próprio prólogo, esse que eu acabei de ler, por meio de uma gradação decrescente, supõe que talvez seu romance seja lido por 100, 50, 20, 10 ou quem sabe 5 leitores. Para ele já estaria bom, né? Dentre a multiplicidade de leitores figurativizados na trama do texto, temos a imagem da leitora pálida, romântica, obviamente, a imagem do leitor apressado, a imagem do leitor curioso, a imagem do leitor obtuso. Temos uma generalização, uma passagem que ele fala assim dos leitores todos os vivos, né? E ainda numa projeção temporal de 70 anos após a publicação da obra, ele vê que o seu leitor possivelmente será um bibliômano. Então ele já faz essa imagem do seu possível leitor. Essa inserção de uma galeria de imagens de leitores de papel funciona como sustentáculo plausível para a ocupação dos leitores empíricos, já que, assambarcando as imagens de leitores ficcionalizados, os narratários, o autor possibilita que o leitor empírico perceba-se a si mesmo no momento da atualização, no momento da leitura, né? É importante lembrar com Iser que os leitores, sendo afetados por uma representação, experimentam uma certa irrealização, que propicia a descoberta do próprio mundo como passível de observação naquele objeto lido, né? O autor, ele, obviamente, tem consciência de que os leitores narrativizados não passam de caricaturas possíveis, imagens possíveis de leitores. No já citado prólogo, essa consciência fica explicitada quando ele elenca 2 imagens de leitores, os graves e os frívolos, né? Acho que não precisa comentar a oposição que ele faz, né? Vale ressaltar que o propósito de angariar a simpatia dos leitores é sempre construído pela ironia, uma vez que o narrador vai entrelaçar paradoxalmente a uma atitude de constante afrontamento, zombaria, né? Como fica evidente no final, pago-te com piparote
e a Deus. Né? Desde o prefácio, então, fica explicitada a concepção da literatura e de leitura que o narrador toma para si. A literatura só pode se realizar na agressão e na violência contra todos os outros livros e, consequentemente, contra todos os outros leitores. Essa é uma passagem que eu pego de um texto do Foucault, que é Linguagem e Literatura, que está no livro, está no anexo de um dos livros do Roberto Machado. Aí o sinal do livro, vamos passar assim rapidinho para não extrapolar, que é um capítulo que eu considero fundamental nessa destruição de comunidades leitoras e numa possibilidade de construção de novas comunidades. O senão do livro. O senão do livro, a gente vai ver, é o próprio leitor. Começo a arrepender-me deste livro. Não que ele me canse, eu não tenho o que fazer, e realmente expedir alguns magros capítulos para esse mundo sempre é tarefa que distrai um pouco da eternidade. Mas o livro é enfadonho, cheira a sepulcro, traz certa contração cadavérica, vício grave e, aliás, ínfimo, porque o maior defeito deste livro és tu, leitor. Tu tens pressa de envelhecer e o livro anda devagar. Tu amas a narração direita e nutrida, o estilo regular e fluente, e este livro e o meu estilo são como os ébrios, guinam à direita e à esquerda, andam e param, resmungam, urram, gargalham, ameaçam o céu, escorregam e caem. E caem, folhas misérrimas do meu cipreste, eis de cair, como quaisquer outras belas e vistosas. E se eu tivesse olhos, dar-vos-ia uma lágrima de saudade. Esta é a grande vantagem da morte, que se não deixa a boca para rir, também não deixa os olhos para chorar. Eis de cair, turvo é o ar que respirais, amadas folhas, o sol que vos alumia com o ser de toda a gente. É um sol opaco e reles de cemitério e carnaval. Então, o que a gente percebe aí, né, é aquilo que o Bakhtin chama de dialogismo velado, né, pois a voz do leitor é invisível, mas mesmo ausente, deixa concretamente profundos vestígios nas palavras do narrador, tornando-se visível, extremamente visível, aquele leitor que o Machado teria ali. A concepção de prática de leitura que tem o esperado leitor projeta sua sombra no campo discursivo do narrador e faz com que este adote o tom de réplica. Contudo, esta réplica não é evasiva, apesar de assim parecer superficialmente, mas construtiva, porque o discurso do narrador, sempre pleno de complexidades, contrapondo-se possivelmente às expectativas do leitor, instigam a, se não a modificar a sua postura, ao menos a revê-la, né? E agora eu vou passar umas outras passagens para dar o tempo da minha fala, para vocês terem essa ideia desses dialogismos velados, dessa sombra da imagem do leitor que ele percebe no campo da sua criação, que ele joga no horizonte estético da sua obra, né? E que vai ser acolhida na recepção, né? Era fixa a minha ideia, fixa como não me ocorre nada que seja assaz fixo nesse mundo. Talvez a lua, talvez as pirâmides do Egito, talvez a afinada dieta germânica. Veja, leitor, a comparação que melhor lhe quadrar, veja, e não esteja daí a torcer-me o nariz, só porque ainda não chegamos à parte narrativa dessas memórias. Lá iremos. Creio que prefere a anedota à reflexão. Como os outros leitores, seus confrades. E acho que faz muito bem. Pois lá iremos. Então, aí a gente vê muito claramente que ele vê o leitor torcendo o nariz e já faz a sua réplica. E como ele sabe que as pessoas, desde crianças, não gostam de ser afrontadas, né? Quando ele diz assim, não faça isso, aí a pessoa faz,
para provar que sabe fazer, né? Creio que prefere a anedota à reflexão como os outros leitores, seus confrades. Eu não quero ser igual a maioria. Não. Né? Então é mais um recurso que o Machado usa aqui a partir desse defunado. Aqui ele coloca a voz própria, essa sombra da imagem do leitor. Ouço daqui a objeção do leitor. Como pode ser assim, diz ele, se nunca, jamais ninguém não viu estar os homens a contemplar o seu próprio nariz? Leitor auditores, isso prova que nunca entraste no cérebro do chapeleiro. Aí ele vai contar uma história do chapeleiro. Aqui eu trago dois capítulos que o título dele, tá, é constituído por reticências, e o outro, os diálogos do capítulo são reticências, tá? Então, nesse caso, a gente vê que cabe ao leitor, esse leitor que o Machado vê no seu horizonte de expectativas, ele atribui ao leitor uma não passividade, né? Os folhetins, eu não quero falar tão rapidamente, mas vou me remeter à imagem mais usual que a gente tem dos folhetins dos séculos passados, dos folhetins de hoje em dia. Eram livros que não exigiam muito a colaboração do leitor, né? E o Machado, ele quer um leitor diferente. Ele quer um leitor que contribua para o seu tecido narrativo, né? Então, ele vai propiciar, ele vai instigar o seu leitor, essa sombra de leitor, a preencher os vazios. Aqui, ele coloca um pequeno texto do capítulo, e com esse pequeno texto, com o que o leitor leu antes, depois ele vai dar o título. E aqui, o velho diálogo de Adão e Eva. Só que não são Adão e Eva, são Adão e Eva de Brás Cubas, que é Brás Cubas e Virgília. Então, o leitor, com as informações que ele tem da história de Adão e Eva, com as informações que ele tem das imagens de Brás Cubas e Virgília, ele vai preencher, conectar esses vazios textuais, né? Preencher de imagens, tá? E, para terminar, a imagem, a passagem do delírio, que é uma passagem do Brás Cubas, nos seus últimos momentos, que ele resgata nessas memórias. Ele diz assim, que me conste ainda ninguém relatou o seu próprio delírio. Faço eu, e a ciência o agradecerá. Se o leitor não é dado a contemplação desses fenômenos mentais, pode saltar o capítulo. Vá direto à narração. Mas, por menos curioso que seja, sempre lhe digo que é interessante saber o que se passou na minha cabeça durante uns 20 ou 30 minutos. Então, a gente vê que ele zomba, ele provoca, mas, ao mesmo tempo, ele captura esse leitor com outros argumentos discursivos, com outras imagens que vão agradar o leitor, né? Bom, o livro ele vai todo nesse sentido, né? E a gente pode dizer, pelo que a gente conhece de Memórias Póstumas de Brás Cubas, que é um livro, quem trabalha com ensino médio e quem trabalha com universidade também, é um livro que a gente vai trabalhar, sempre algum reclama, diz assim, nossa, mas cadê a história disso aqui, né? E a gente tem que explicar para o nosso aluno que é uma outra imagem de literatura, é um outro leitor nós temos ali naquele campo discursivo, naquele campo de recepção, e que Machado foi, a gente pode dizer, a grande influência para a nossa literatura do século XX, não só a literatura brasileira, né, mas a literatura dos franceses, dos ingleses, dos norte-americanos do século XX, com narrativas que se tornaram tão experimentais a partir da virada
do 19 para o 20, e que Machado de Assis ainda continua ensinando os escritores de hoje, né, contemporâneos a nós, a lidar com novas imagens de leitura. Tá? Também quero agradecer à comissão organizadora, as professoras Nádia Gaspar e Lucília Romão pelo convite. Né? Também quero dizer que é um prazer enorme estar com todos os amigos de 10 anos ou até mais, 10 anos, né, Fábio? 20 anos de estar compartilhando esse momento. Fábio começou comigo, mas é. E é um prazer enorme também estar aqui com a Marisa, né, Marisa Caril, que nós fizemos o doutorado juntas. E gostaria de falar também que, embora esteja no meu lado, né, que eu estou aula no Oeste, no momento, agora eu estou na Estadual de Maringá, tá? Campeonato Paulista ainda. Bom, o que eu vou estar falando, né? Eu vou estar falando do ilustrador. Então, o ilustrador, se a gente pensar o ilustrador nos dias de hoje, o ilustrador é um leitor, tá? Então, para ele produzir a imagem, eu faço um recorte, né? Eu trabalho com a literatura infantil, estou trabalhando com as imagens na literatura infantil de Clarice Lispector, meu doutorado foi em Clarice Lispector, e como que esses ilustradores trabalham com as imagens, né? Paralelas ou não ao texto verbal. Tá? Então, eu penso no conceito de imagem do Michel Pechet, né? Quando ele fala o que é a imagem, que é uma memória entrelaçada, uma memória mítica, histórica e social que são entrelaçadas, né? Então, como que se constrói essas memórias nessa materialidade que é a ilustração, né? Então, porque durante o meu doutorado eu desenvolvi um item na tese de doutorado que era sobre uma ilustração que a Flor Passo tinha feito no livro O Mistério do Coelho Pensante, o livro infantil da Clarice Lispector. E naquela ilustração que ela havia feito, ela ultrapassava o sentido do texto da Clarice Lispector. Ela criava o segundo texto numa das imagens que ela fez no livro. E isso começou a chamar a minha atenção, né? E pensando no trabalho que a gente desenvolve na leitura da imagem, no ensino fundamental, no ensino médio, e essa relação de literatura e imagem. E fui buscar no meu pós-doutorado, então, a história da ilustração. E aí trouxe material de lá, né? Como vai sendo construída, e estou construindo essa pesquisa, que já iniciei, posso dizer, desde que eu finalizei o doutorado, né? Desde a época do doutorado que eu finalizei. Então, mais ou menos, estou nesse caminho mais ou menos uns 8, 9 anos, né? E a minha preocupação é pensar quem é esse ilustrador hoje, né? Primeiro, como que ele foi sendo constituído como ilustrador, quem é esse ilustrador hoje, o que é essa história que ele cria a partir das imagens, como que ela se relaciona com a leitura do texto verbal, né, que também é criador de imagens, né, pela materialidade verbal, e como que se dá esse trabalho de interpretação, né? Então, como que é promovido esse gesto de interpretação. Então, o texto aqui, ilustração, eu estava vendo, o meu trabalho fica entre o Fábio e a Luzmara, né? Porque o Fábio ele vai buscar nas iluminuras barrocas, né, mineiras, essa história e a história do religioso, e a Luzmara pega a questão do leitor contemporâneo, né? Eu trabalho a questão do leitor, no caso o ilustrador, das imagens na literatura infantil de Clarice Lispector. Ilustração, grosso modo, pode significar trazer à luz, realçar alguma coisa, destacar alguma coisa, né? E, contrariamente do que a gente imagina, hoje a gente pensa que ilustração só está aliada à literatura infantil, né?
Mas século XVIII, século XIX, principalmente século XVIII, estava aliado a textos de autores, né, dramaturgos, né, como Molière, Racine, La Fontaine. A fábula não era para um público infantil especificamente, como hoje a gente concebe, né? Então, textos de grandes autores, né, eu faço um recorte dos autores franceses, eram ilustrados. E se a gente for pensar também, quando o Monteiro Lobato lançou o Urupês, tinha ilustração que ele mesmo tinha feito. Então, se hoje a gente alia a questão da ilustração ao livro infantil, praticamente ao livro infantil, houve épocas, né, em que a ilustração, que não tinha essa diferenciação do público infantil, tal qual concebemos hoje, né, aos livros direcionados ao público adulto. Tá? Então, no Brasil, a gente tem os Urupês do Monteiro Lobato. Né? E aí, que concepção que eu tenho de leitura, então? É a concepção da análise do discurso de orientação francesa, né? Que é produzir sentidos. Né? Então, como que se produz sentido na imagem? Né? Se a imagem é uma operadora de memória, uma memória mítica, histórica, social, né, que vão construindo os efeitos de sentido, como que eu penso essa memória? Como que essa memória me traz esses discursos? Tá? Então, se a imagem é um próprio discurso, então, como que esse discurso produz outros discursos a partir dos efeitos de sentidos que são produzidos? Né? E eu voltei aqui. E como se dá esse embate entre leitura, leitor e autor? Né? Se o leitor se constitui de sentidos produzidos pelos discursos, e ao mesmo tempo ele constitui outros sentidos do discurso, há uma confrontação entre o leitor e o autor nessa construção de efeitos de sentidos, né? Que poderia ser considerada a interpretação. E essa produção de efeitos de sentido, ela se dá numa condição de dizer. Tá? Então, e a gente sabe que o dizer, pensando Foucaultianamente, ele sofre coerções. Né? E aí a minha pergunta é assim, se o discurso sofre de opacidade, a imagem, como o discurso, pensando Pechetianamente, tem a sua opacidade também? Se ela tem, como que a gente faz essa interpretação da opacidade na imagem? Né? O discurso, ele sofre coerções internas e externas, aí Foucault, né? Então, a imagem, pensada como discurso, também sofre. Né? E aí, quando o Fábio fala das iluminuras dos textos barrocos, né? E que ele fala das imagens dos santos nas Bíblias, né? Nesses livros de oração, tudo, as imagens bíblicas, a igreja, dependendo da imagem que era veiculada, proibia determinadas produções e circulações. Né? Então, se houve em determinadas épocas o poder político que exercia uma coerção sobre as imagens que eram produzidas, a igreja também tinha essa coerção. Tá? Então, o que era permitido pelas igrejas era a história dos santos, e a gente encontra na igreja até hoje a história de Jesus narrada naqueles quadrinhos, e aqueles quadrinhos eram para o público iletrado. Né? Então, os vitrais, como disse o Fábio, e tinham as tapeçarias ainda na Idade Média. E as tapeçarias contavam o que eram as tapeçarias. Além de serem objetos de arte, porque muitas vezes eram bordadas em ouro, né? As tapeçarias, elas contavam os grandes feitos heróicos de determinadas figuras históricas de determinadas nações. Então, tinham antes, né, até nesse momento que tinha a circulação da imagem religiosa, a imagem política se dava nos castelos, nas tapeçarias. Né? E normalmente eram bordadas a ouro, né? E eram encomendadas pelas famílias reais para contar o feito daquele personagem histórico que fazia parte daquela família. Então, a imagem, ela é, se a gente for pensar, um produto cultural e um produto histórico. Tá?
E também ela tinha relação de poder, né? De um poder aquisitivo. Quanto maior fosse a pedraria, o metal que se utilizasse nas tapeçarias, maior era o poder aquisitivo daquele que detinha a tapeçaria. Né? Então, a imagem, ela sendo um discurso, ela sofre uma coerção e ela vive também da sua incompletude, porque ela vai depender da produção do sentido do outro para se constituir enquanto imagem. Né? O Roger Chartier, no seu livro Prática de Leitura, ele vai diferenciar tipos de... ele vai categorizar os leitores, né? Ele vai falar dos liseurs, dos leitores, lisontes, né? Para dizer que todo escrito impõe uma ordem, uma postura e um protocolo de leitura. E eu estava pensando nesses indícios das imagens que o Fábio traz, né, dos santos, é um protocolo de leitura, esse olhar que se exige um protocolo diferenciado. Então, qual é o protocolo de leitura, qual é a postura e qual é a ordem para a gente ler a ilustração do livro infantil? Né? Que engajamento do corpo, pensando, que engajamento do corpo é necessário que se faça? Né? O ato e o gesto do livro, então, são posturas atreladas entre si, né? Porque é necessário que o ato aconteça para que o dizer circule. Tá? Então, também se a gente pensa que o dizer está posto, ele está posto, mas ele circula. Né? Então, qual que é a grande produção do sentido? É o dizer circular. Tá? Então, quais usos e quais manejos, quais formas de apropriação que envolvem e desencadeiam a leitura do impresso? Né? Por exemplo, a gente sempre pensa no livro, vocês podem notar, quando tem um intelectual que vai dar entrevista, vocês viram hoje de manhã o Felipe Tiboá, ele aparece ontem na biblioteca, atrás dele cheio de livros. Né? Então, existe uma imagem, né, que se cria a partir, até a Ismara comentou sobre isso, que se cria a partir, você é aquilo que você lê. Né? Então, e você é alguém se você lê. Né? Então, o livro, ele pode servir para a gente ler, mas ele pode servir para apoiar alguém por fora. Então, ele não tem só, vamos colocar entre aspas, uma utilidade. Né? Ele tem manejos, ele tem formas, ele produz outros sentidos, né, nesses manejos. E os modos de ler revelam as práticas e atos e hábitos que sustentam a cultura da própria leitura, né? E o Lambiel, eu também me aproprio do Lambiel, que ele fala que ler um livro ilustrado permite atribuir um sentido, mesmo que não seja o sentido que o texto pretende produzir. Então, a imagem ela permite que termos um outro sentido, ou um segundo sentido, ou uma própria reflexão do sentido, dependendo de como ela é construída. Né? Aí eu pego do texto do Chartier, do Leitor ao Navegador, né, para falar como se dá essa circulação do dizer. Né? Aí ele faz um pequeno levantamento da história da editoração, né? Que o editor originou-se das revoluções industriais que o livro conheceu no século XIX, né? Que nos séculos XVI, XVII e XVIII haviam os livreiros editores, né? Que eram donos de lojas que detinham o poder da circulação do livro, e como são as editoras hoje detêm esse poder de circulação, né? O livreiro do século XVI e XVIII, relacionava-se com o comércio, tinha uma proteção do Estado e da monarquia, né? E eram, por serem privilegiados, impediam a abertura do domínio público do livro. Então, parece que não mudou muito, né? Havia um confronto entre os editores, né? Os grandes centros detinham os mercados de lançamentos. E o que acontecia, gente? Por exemplo, uma editora de uma província francesa queria publicar um livro do Molière com suas ilustrações. Mas a editora grande de Paris detinha esse poder. O que era muito comum, as pessoas assistiam, uma pessoa daquela editora pequena
assistia várias vezes à apresentação da peça do Molière, e a partir dessa repetição de vezes que assisti, escrevia, né? E depois publicava para sua editora pequena. Aí a gente pensa, então quem era o autor? Era aquele que escrevia novamente, de tanto ver a peça e decorava, ou era o Molière, né? Aí põe em xeque também essa questão de autoria, né? E que passa também pela questão da ilustração do livro. Aí a gente pensa, o leitor, o ilustrador, ele é um coautor ou ele se institui como um autor pensando na função autor do Foucault, né? Onde que está a autoria aí? Em qual tipo de imagem, né? Na imagem, vamos chamar de imagem plástica, né? Ou na imagem verbal, né? Aí os ilustradores do século XIX eram chamados de homens da imagem, historiadores da imagem e imageiros. Eu peguei a tese de doutorado de um francês que chama Philippe Canel, que ele estuda o estado de Oré, Rudolf Topfer, e um outro ilustrador que eu não me lembro, né, para discutir essa questão, porque até então só recebe o título de ilustrador no século XIX. Antes disso, eles eram chamados de homens das imagens, historiadores da imagem e imageiros, tá? Ou gravadores, né, dependendo da materialidade da ilustração. No século XIX, esses homens desempenham um papel duplo de desenhistas e gravadores, né? E para Beauchamp, esses homens das imagens são tradutores de uma língua para outra, né? Aí também, um trabalho que eu apresentei na Unifesp no ano passado, se a ilustração, ela também ultrapassa essa questão, dependendo da ilustração, de tradução, tá? Ou se não é um outro texto e não uma tradução. Os ilustradores recebem esse título, né? Na constituição dos ilustradores, há uma divisão entre aqueles que fazem parte da academia e aqueles que não faziam parte da academia, né? E os impressores e gravadores, eles vão sendo rivais dos seus ofícios, e a criação, a liberdade de criação se vê colocada em xeque em determinados momentos na produção da criação das ilustrações dos livros que aconteciam na Europa no século XVII e século XVIII. Os livreiros eram sustentados pelos impressos, né, que impunham, por exemplo, se o ilustrador não fizesse aquilo que o livreiro editor determinasse, ele tinha que assinar um contrato, que se ele não cumprisse com aquilo, ele teria penhora da sua casa, que ele ia receber um processo da justiça. Então, as editoras coagiam esses homens das imagens, né, se eles não produzissem ou produzissem alguma coisa diferente daquilo que estavam, eles sofriam processos jurídicos, tá? E penhora dos seus bens. Os políticos eram um grande mecenato de gravadores, né? E a igreja controlava as imagens que circulavam. As coerções limitavam a produção de imagens e a utilização delas, né, em diferentes histórias. E quanto mais se aliava assim, para o autor ter o seu livro valorizado, teria que ter um ilustrador valorizado socialmente. Então, tanto o autor se apoiava no ilustrador, quanto o ilustrador se apoiava no autor, tá? Então, um puxava o outro, né? Então, havia aí a questão da ilustração colorida, como até hoje, era mais cara, encarecia o produto, né? E o livro saía um produto mais caro, tá? No século XVII era uma prática lucrativa, né? Porque tinha essa questão da ilustração colorida ou não. E uma coisa interessante, gente, quando se iniciou a ilustração, ela tinha 3 tipos de materialidade, né? Na madeira, pensando no livro, ela tinha na madeira, no metal e no papel, né? E se fosse colorida, o livro ficava mais caro,
Tá? Então, tinha essa questão de só aqueles que detinham um poder aquisitivo poderem ter livros com a ilustração colorida. Outra questão que também acontecia muito, a ilustração não ser composta para aquele texto. A ilustração era feita, muitas vezes, não para ilustrar especificamente um texto, mas para ela ser colocada ao lado de um texto. Tá? Então, muitas ilustrações, para os editores ganharem mais dinheiro, eles colocavam em vários tipos de textos, né, em várias histórias diferentes, com a mesma ilustração, porque eles economizavam. Então, tinha toda essa questão também na construção da história da ilustração, né? Como se popularizou a ilustração na França no século XIX, né? Uma estudiosa das ilustrações da França, que ela trabalha nessa questão do ensino, a Ségolène Leman, ela diz que quem popularizou a ilustração na França foram os livros didáticos, né, que eram chamados de abecedaire, né, ou abecedários ou cartilhas, né? Nessas cartilhas, as ilustrações não vinham com marca de autoria, tá? É como as cartilhas que a gente via na minha época de alfabetização, tudo, né? E esse olhar, né, talvez esse olhar pouco atencioso para a ilustração se deva a essa popularização e essa essa espécie de genérico que o livro didático faz da ilustração, né? E no Brasil ela esteve aliada, essa é uma dissertação de mestrado da Nanini, né, sobrenome Nanini, que ela fala que esteve aliada à revista A Literatura Infantil aqui no Brasil e que ela ganhou força na revista Tico Tico, direcionada ao público infantil no século XIX. E tinha muitos pintores, como Portinari, que produziam ilustrações para essa revista Tico Tico, tá? E muitos concursos de ilustração também. E hoje o ilustrador, na sua maioria, são artistas plásticos, né? E faz com que o livro seja um produto cultural. Então, não é mais um desenho, né? A ilustração hoje é uma arte plástica, né? Eu acho que está relacionado com o conceito que o Philippe Dubois colocou hoje de manhã de plasticidade. Ela tem uma plasticidade, ela tem um olhar artístico, né? Ela tem uma produção em cima dela, tá? Então, isso faz com que o livro não seja apenas um mero carregador de histórias, mas que seja assim um produto cultural, né? E ele, como tal, produz sentidos na sociedade, né? E isto quando se tem acesso ao livro e ao ler, tá? Nessa concepção de produção de sentidos. Quando eu falo ler, eu estou sempre pensando como que são produzidos esses sentidos, tá? O ilustrador e a ilustração têm na sua história a produção e a circulação de sentidos, que podem ser os mesmos ou que podem ser outros, tá? E a pergunta que eu faço na minha conclusão, né? Qual a posição desse sujeito ilustrador que assume diante da imagem, do texto e da sociedade, né? Qual a posição, o sujeito que o ilustrador assume? Como educar o olhar para as imagens por meio das ilustrações, né? E pensar que, se ela é um discurso, a ilustração, e como tal, se ela é uma imagem, como tal, ela é um discurso, ela também tem a sua opacidade. Se ela tem a sua opacidade, ela simula evidências. E ela também marca posicionamento, ou pode marcar posicionamento ideológico do ilustrador. E só para mostrar para vocês, eu vou pegar 3 exemplos aqui de 3 ilustrações no livro da Clarice Lispector, tá? De livros diferentes, para vocês verem quando uma ilustração repete o texto verbal, uma ilustração desloca o sentido do texto verbal e quando uma ilustração cria um outro texto, tá? Essa daqui é uma imagem que praticamente ela está na Mulher que Matou os Peixes, né? E foi produzida por Flor do Passo e ela está praticamente repetindo o texto verbal, tá? É a Clarice Lispector escrevendo para as crianças para contar
quem foi a mulher que matou os peixes e por que matou os peixes, né? Como que matou os peixes. Só para ilustrar para vocês, só para destacar. Então ali é uma repetição. Já nessa outra imagem aqui, não é essa. Nessa outra imagem aqui, olha como se dá a ilustração, tá? Aqui é do Calvin, Jean Calvin. Ele cria traços fugidios aqui, né? É um momento do livro que a Clarice não está falando, aqui seria a macaca Lisette, que ela não está falando exatamente sobre a macaca Lisette nessa página, e o Jean Calvin cria uma outra história, que você pode ler de qualquer outra forma, né? Que não está vinculada ao texto verbal, tá? E a forma que ele cria os traços permite que a leitura da ilustração seja múltipla, tá? E não está ligada ao texto aqui. E tem uma outra imagem que ela desloca, que a ilustradora desloca o sentido. Eu só preciso achar, tinha marcado aqui. Deixa eu só dar uma olhadinha, gente, desculpa aqui. Não. É uma imagem que está contando a vida íntima de Laura. E a Clarice Lispector fala o seguinte: olha, eu devo confessar que as galinhas não têm um cheiro muito bom, né? Não tem um odor muito bom. Naquele momento, a ilustradora, que é a Flor Passo também, ela constrói a figura de um menino tapando o nariz. Em nenhum momento no texto verbal, a Clarice Lispector falou que um menino taparia o nariz, mas que o cheiro da galinha era desagradável. Aí a pergunta que eu faço é: por que a ilustradora deslocou um sentido ou produziu um novo sentido a partir da história dela, né? Então, a pergunta que eu me faço é, que eu vejo é que existe um posicionamento ideológico, que existe uma opacidade da imagem, que existe uma coerção da imagem, né? E como que nós educamos o nosso olhar para a ilustração, tá? Pensando aqui na ilustração do livro infantil. Então, essa tem sido a minha preocupação, né? E eu estou vendo, por exemplo, livros da Clarice Lispector, de edições diferenciadas com ilustradores diferentes e como esses sentidos são produzidos. Então, a minha pergunta é como que nós educamos o olhar, né? E como nós, a partir dessa educação do olhar, produzimos sentidos, a partir dos sentidos que são produzidos pelos ilustradores.